Muito bem-vindos a mais um Momento Compartilhar com a Sylvia Stevens. E hoje, eu confesso para você, meu coração está aqui assim, borbulhando de gratidão diante de Deus, porque esse convidado, que já está aqui com vocês, você está vendo, se chama Fabiano Martins. E ele foi um dos primeiros convidados que eu quis, e acho que já tem uns 2 anos que nós viemos falando sobre gravar juntos, né, Fabiano? Por quê? Porque o Fabiano tem tudo a ver com esse momento aqui, compartilhar dessas gravações, porque nós estamos aqui num estúdio físico que existe, que era apenas uma garagem, mas que surgiu de um sonho, né, em conjunto, mas que na verdade tem tudo a ver com o que você vai compartilhar com a gente também, que é executar um sonho, que é fazer aquilo que vem ao coração. Então, Fabiano, é grande a alegria do meu coração, a gratidão diante de Deus estar com você. Eu confesso aqui para vocês que nós estamos gravando assim de uma forma até emocionados, porque é um dia muito marcante nas nossas vidas. Você veio para Goiás, o Fabiano é do Sul, ele vai falar, mas foram 2 anos que você chegou aqui e se hospedou com a gente aqui nessa casa, na sua primeira noite em Goiás, e hoje é a sua última noite, voltando, a gente está tão emocionado, porque olha, eu gostaria, porque como esse momento é compartilhar, a gente vai compartilhar o coração com vocês. Pensa numa família que exala amor, gentileza, educação, porque já vem assim, de uma cultura do Sul, querendo ou não, mas também soube conquistar. A gente estava aqui, antes de gravar, tivemos a vizinhança de crianças vindo chorando para a despedida do Fabiano. A gente teve que enxugar as lágrimas, porque eles estavam chorando copiosamente. O que é isso, né, Fabiano? O que é isso? Ai, então, Fabiano, compartilha. Hoje é um momento assim de lágrimas e de choro e de riso. Vamos lá, vamos esforçar aqui para que saia essa gravação aqui e não precisa interromper tanto, né, Silvia? Mas para mim é um prazer muito grande estar aqui. Realização também de sonhos, né? Poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessas pequenas coisas que Deus nos deu, né? Frente a tudo ainda que vai acontecer, porque a gente sabe que a caminhada até aqui é só um pedaço, né? Das glórias ainda, das bênçãos que o Senhor tem na nossa vida. Mas estou muito feliz, Silvia. Estar aqui também, assim, para mim é uma felicidade enorme. E hoje é um dia especial, né? Literalmente, eu acho que vai fazer 2 anos, né? Literalmente. E a nossa vinda para cá, ela teve como a nossa primeira casa aqui, né? Então, um quartinho aqui emprestado, aonde a gente ficou por uns dias até que a casa estivesse limpa, concluída e tal. Moramos aqui no mesmo condomínio. E agora, hoje, né, fazendo o inverso. Então, aqui nós temos uma mistura de alegria, um pouco tristeza, né? Mas o que eu tenho falado para todos, eu quero falar para ti aqui, a distância que nos separa é o WhatsApp. Yes! Então, glória a Deus por essa ferramenta nesse sentido, porque encurtou muito a nossa distância, né? Vou estar aí 1.800, 2.000 quilômetros de distância, mas ao mesmo tempo muito conectado, muito próximo, né? E nada muda. A gente continua compartilhando, né, da mesma forma, assim. Então, muito feliz de estar aqui. Gente, o Fabiano, ele é do Rio Grande do Sul, mas você está mudando para Floripa, né, nossa querida Floripa, Florianópolis. O Sul em si, que é o nosso Brasil, que é parte desse Brasil tão precioso. Mas você traz com você, né, Fabiano, uma história. Hoje, se eu for apresentar Fabiano, né, você é Fabiano Martins, o vice-presidente da empresa Vilela. Vou dizer empresa ou... Mas eu queria assim, que a gente começasse de trás para frente, ou de frente para trás, não sei como que a gente diria, mas como que a gente pode falar, por exemplo, hoje, né, assim, a influência que tem a sua empresa, se você puder explicar para a gente um pouquinho o que é Vilela, para depois a gente falar de novo, de volta, por que você é quem é você hoje, mas da onde que você veio, um pouquinho da sua infância, para a gente ter essa mistura, né, do que é sucesso, mas... esse processo também até chegar lá? Tá certo. Silvia, falar da Vilela, falar da nossa empresa, eu não consigo simplesmente te expressar, assim, te falar algumas palavras para resumir, mas
é uma empresa que Deus nos deu. É uma empresa que foi criada para ser bênção e fonte na vida de outras pessoas, literalmente. A configuração do nosso negócio é uma configuração para que até o leigo, quando enxerga, ele vê realmente que ela já foi projetada nesse sentido, né? De fazer a vida das outras pessoas melhor. Por que não? Né? Por que a gente tem que criar um negócio pensando somente no nosso bem-estar? Eu acho que é um egoísmo muito grande. A gente recebeu tanto de Deus, né? A gente é tão abençoado, e no momento de criar algo, eu não posso criar só em me beneficiar. Eu acho que também isso faz parte dos resultados que a gente tem hoje, né? Se hoje a gente tem um grande resultado, é fruto desse coração, né? Dessa nossa origem. A Vilela nasce no Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás. Eu não fazia parte. É uma empresa de consultoria empresarial, né? Diversas áreas, lato sensu, a gente trabalha com direito tributário, civil, trabalhista e tal. Mas o nosso foco maior é levar soluções empresariais, nesse lato sensu falando, para quem está em crise, né? Uau, relevante então, no momento, né? Não só nesse momento, né? Mas eu acho que o Brasil nasceu numa crise, né? Nasceu de crise. Então, assim, a crise faz parte do nosso negócio. E, por um certo lado, até nos impulsiona, né? A crescer, a mudar, a criar e tal. A crise faz isso conosco, né? Mas ela nasce no Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás. Eu estou na Vilela há 14. Uau. Eu entrei 7 anos depois. Entrei como um vendedor lá dentro. Minha função era vender os produtos da Vilela no estado do Rio Grande do Sul. E logo depois fui para o Paraná, onde coloquei um escritório, me tornei diretor do Paraná, menos de um ano. E lá constituímos um time muito bom, as pessoas comprometidas, valores, princípios, aliança. Trabalhamos muito isso. Depois disso, eu assumi outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, e foi crescendo, né? A Vilela sempre foi uma empresa que deu oportunidade, e eu fui aproveitando essas oportunidades, crescendo, né? Ao ponto que hoje, depois desses 13, 14 anos, eu me tornei vice-presidente do grupo. A Vilela, então, ela não tem só essa empresa, nós temos mais outras 4 empresas, uma em TI, né, criando software para gestão e venda. Nós temos um banco chamado Vilela Bank, que hoje está sediado... Por favor, pesquisa aí, vamos lá. Seja o nosso cliente, entra lá e já te cadastra lá e recebe o nosso cartão lá. Vilela Bank. Vilela Bank. Então, ela faz parte do grupo, está sediado na Paulista, em São Paulo. Uau. Lá em São Paulo nós temos 4 unidades. Estamos no Brasil inteiro, né? Coisa, Abrimos escritório em 27 estados. O último agora, o menorzinho, no Acre. Conquistamos também aquele pedacinho lá, importante, né? Que coisa linda. E assim a gente vem crescendo e abençoando. Poxa, isso é uma inspiração. Mas tudo bem, hoje essa é a realidade da Vilela, né? Mas quem é o Fabiano, né? Assim, que antes de entrar na Vilela, o que você já fez na sua vida? Quais foram as lições? Né? Que eu sei um pouquinho da sua vida no particular, porque tenho o privilégio de não somente ter vocês como conhecidos, mas como amigos, como família, né? E, na verdade, eu até quero te perguntar como que foi que nós nos conhecemos, como que você conheceu o Giles, como que foi que tudo começou? Então... Seria interessante saber, porque... Deixa eu começar por essa parte, então, aí. O Giles foi pregar na igreja em Santa Catarina, certo. Que eu estava lá, e o pastor, na época, o pastor que coordenava a igreja, Videira lá, né? Se não me engano, era convenção, ia ter uma convenção, um seminário, enfim. E ele trabalhava comigo no escritório, esse pastor. Então. E aí ele comentou, disse, olha, tá vindo aí um grande homem de Deus, tá. E aí
juntamente com outro pastor também, vieram juntos, pastor Christian, se não me engano. E na época eu estava em Florianópolis, já dentro da Vilela, a gente estava crescendo, né? Na época nós tínhamos somente 4 unidades e eu tive a feliz ideia, assim, eu acho que ali foi uma ideia que Deus me deu, porque eu acredito muito nisso, acredito muito no propósito, acredito muito nessa coisa que Deus une pessoas. E eu tinha uma lancha lá, né? Depois que eu mudei para cá, acabei vendendo. Mas quando eu estava lá, tinha uma lancha. E aí eu disse assim, pastor, vamos buscar esses pastores de lancha, porque o aeroporto de Florianópolis é bem pertinho de uma marina. Olha o privilégio desse povo. Aí eu disse para ele, vamos buscar o pastor Giles e o pastor Christian de lancha. Eu lembro dele mandar uma foto. Vamos fazer algo diferente. Um selfie. Pô, Fabiano, grande ideia. Aí, Que então, coisa. busquei o Giles numa marina e o destino era fazer um passeio, né? E a gente parar para almoçar. Uau. Num restaurante, enfim, que recebe barcos e tal, né? E foi muito bacana, foi um momento muito especial, né? O pastor Giles chegou, sapato, calça jeans, de blazer para andar de barco. Bem britânico. E aí eu lembro que quando ele entrou, eu estava pilotando, né? E aí logo colei. Pastor Giles, deixa eu te mostrar aqui um pouco. E aí comecei a mostrar Florianópolis, ali tal lugar, ali é tal lugar, almoçamos e tal. Eu me lembro que logo em seguida eu larguei a lancha na marina, pegamos o carro e fui levar ele para o aeroporto. É uma viagem longa, né? Daqui para Florianópolis, tem as paradas de São Paulo, né? E aí estava cansado e tal, então, Giles, eu te levo no hotel e depois um pessoal vem te pegar para te levar na igreja, como é de costume. E eu me lembro ali no carro que o Giles, a primeira coisa quando ele entrou assim no carro, ele... Irmão, me conta um pouco a sua história. Eu quero conhecer um pouco. E eu comecei a falar. Olha, pastor Giles, a minha história é muito simples. Venho de uma família simples. Já entrando já no contexto, estou botando aqui no mesmo estrado. Venho de uma família simples, uma família humilde, trabalhador. Meu pai empresário, né? Minha mãe dona de casa. E daquele jeito, né? A gente quer dar certo no nosso país aí, lutando com as nossas forças aí. O meu pai foi ex-combatente, foi da ONU, participou. E aí comentei um pouco dessa história com ele. Conversei com ele que eu fui o primeiro da minha família a me converter. Isso é interessante, que eu ia fazer essa pergunta também. Então, fui o primeiro a me converter e estão falando essas coisas. Eu me lembro que em um determinado momento ele disse assim, nossa, irmão, essa história é meio parecido com a minha também. Eu fui o primeiro da minha família, meu pai também militar, né? E tal. Então a gente se conheceu num primeiro momento ali, né? Aí, num segundo momento, na conferência, no ano seguinte, aqui em Goiânia. Teve um momento muito especial ali, de encontro, assim, que eu fui de encontro a ele, e foi um momento muito, muito marcante para mim. E parece que eu lembro de você também dizer que houve alguma coisa que ele falou, que você parece que anotou, escreveu, houve esse momento também? Foi esse momento da conferência, eu estava sentado lá atrás, um ano depois, praticamente, ou ainda no mesmo, não me lembro. Eu sei que fazia um tempo, tinha um lapso de tempo aí. E eu estava sentado lá atrás, recebendo palavra e tal, e num momento de louvor, Deus tocou muito meu coração. E ele disse, vai naquele homem lá. Eu disse, tá, mas aquele homem lá é o Giles, que andou de barco comigo. Vai naquele homem lá. Deus falou comigo só para ir. E eu disse, tá, mas o que eu faço agora? E aí, pra gente que está sentado lá atrás, tem os pastores ali na frente, então quer dizer, sempre tem pessoas em volta. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou? Ele estava lá no meio, pedi licença. Mas eu vou, Deus mandou eu fazer. E eu cheguei lá sem saber o que eu falava para ele. Simplesmente Deus mandou, eu fui. Quando eu cheguei, eu bati no ombro dele assim, quero falar contigo. E ele disse, falar o quê, né? Eu só disse que eu queria falar, mas não sabia o quê. Eu gosto disso. Deus. E naquele momento não sei, aconteceu algo ali, uma eletricidade aconteceu ali. Eu abracei o Giles
E eu me lembro que eu disse para ele, eu quero andar contigo. E aí ele disse para mim, tu vai me abençoar, mas eu vou te abençoar também, porque a gente vai andar junto. Me procura depois, no final desse culto. E eu disse, ok, vou te procurar depois. E aí terminou o culto, nesse dia, era o último dia, até meio-dia, 1h da tarde, eu procurei e acabei vindo almoçar na casa do pastor Rigonato. E a gente ficou sentado numa mesa, batendo papo ali, altas horas, e estendeu aquilo. E a partir dali a gente não se separou mais, assim, ficamos conectados e estamos aí até hoje, né? Graças a Deus. E a gente tem desfrutado muito dessa amizade, dessa comunhão, porque toda amizade ela é uma troca, né, Fabiano? Não é só uma pessoa que recebe, a outra fica ali ensinando, senão seria até cansativo uma amizade assim, né? Sempre é essa dinâmica de você ter algo a adicionar na outra vida e assim. E a gente falou desse estúdio, né? Vamos lembrar um pouquinho como isso aconteceu, porque vocês chegam em Goiás, estabelecem aqui, 1 ou 2 meses depois entra o choque da pandemia, do lockdown, Sim. e nós estamos aí olhando uns para os outros e agora, né? Tudo como foi para todo mundo, você lembra muito bem como foi aquela primeira semana, segunda, terceira e a quarta, e depois um mês. Sim. E quando que vai ser? E de repente, eu lembro muito bem que eu sou testemunha disso, que você, parece que tudo começou você tinha tantas ideias, e não era só ideias, assim, aleatórias, você vinha com a ideia e aquilo já estabelecia, era como se fosse assim um dinamite, vinha e a coisa acontecia, e de repente essa garagem aqui abandonada, e até foi o meu filho também que me encorajou a começar a gravar, nesse momento também o Joss, que o trabalho dele era praticamente viajar o Brasil inteiro, o mundo, né, o tempo todo, de repente não pode mais viajar, a gente entra então nessa nova fase de gravar, de estar fazendo lives, e vem todo esse encorajamento de vocês. E eu lembro que... Você lembra que você chegou aqui e falou? Como que foi? Lembra? Lembro demais. Essas coisas são marcantes, essas coisas não saem mais da mente, né? Eu teve uma noite que Deus me inquietou muito, assim. Eu me lembro que eu dormi pouco, dormi bem, mas eu dormi pouco. E eu acordei com muita coisa na cabeça a respeito da garagem. Isso é onde e nós nunca tínhamos estamos, falado. Gente, nunca. Nós nunca tínhamos falado sobre isso. Você quer uma garagem abandonada. E aí eu lembro que eu olhei para a Neca e disse, Neca, eu tenho que correr lá pro Giles, eu tenho um negócio para falar para ele hoje. E eu tenho que falar esse negócio, mas o que é? É sobre a garagem lá. Sobre a garagem, o que é? Não sei e tal. Aí eu desci, tomei banho, desci e tal. E eu lembro que era antes do meio-dia, o Giles passou na frente de casa e disse assim, pastor, quero falar contigo. Ele entrou. E a gente sentou numa mesa e eu disse assim, aguarda aí. E eu peguei uma folha de ofício e um lápis. E eu fiz um quadrado, do meu jeito, né? E fiz um quadrado e comecei. Isso aqui é um estúdio, aqui vai estar um refletor, aqui vai estar outra iluminação, vai ter as luzes embaixo, as câmeras aqui. E fui riscando. E eu disse assim, sabe o que é isso aqui, Jazz? O Jazz é um estúdio. Eu disse, não, isso aqui é a tua garagem. E eles, uau! Jazz, né? Uau, irmão. Testifica, hein, meu irmão. Aí, nesse momento, tu chegou. Foi. E ele disse assim, Sil, olha aqui o que o Fabiano está falando. E aí, tu confirmou. Que num determinado momento tu tinha descido, acho que dias anteriores, ou até naquela noite, não me lembro. Tu desceu na garagem, tu impôs as mãos aqui e tu falou sobre Deus, transforma isso aqui num estúdio e tal. Aí, claro, tem tudo a ver com a pandemia, tem tudo a ver com esse negócio que estava acontecendo, né? E eu disse, vamos transformar a garagem num estúdio. E, gente, do estúdio nós vamos fazer gravação. Eu vou pedir até o Fred que grava isso aqui para colocar clipes dessa garagem, porque você tem que conhecer esse estúdio, porque é um estúdio que trouxe tanta alegria, né? Todo o processo, né? de ver. A gente até tem fotos do antes e do processo e do depois. E hoje estamos aqui para celebrar essa vitória, que é apenas, eu penso, né? Um começo de tanto que tem aí pela frente até Jesus voltar. Porque eu acho que a gente vive de trás para frente. Acho que tudo, se a gente pensar em Salmo 90, 12, que fala assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, a fim de que eu alcance um coração sábio. Isso está lá no Salmo 90, 12. E contar os nossos dias é você saber que os nossos dias foram contados pelo Senhor.
E eu creio que enquanto Deus tem propósito para cumprir em nossas vidas e através de nós aqui na Terra, nós vamos viver. Nós não temos que ter medo da morte, sabe? Ela bate na nossa porta todos os dias, porque estamos sujeitos a tudo que acontece na Terra. Porém, há uma proteção para todos que têm um propósito, né? Para viver aqui de acordo com o Senhor. Então, assim, eu penso assim, o nosso último dia de vida aqui na Terra, daqui para cá, então cada dia que nós vamos viver é para a glória do Senhor, é para fazer um propósito. Então, assim, é uma grande alegria. Eu sei que tudo que nós estamos fazendo aqui são sementinhas ainda para a gente florescer e fazer a diferença. Porque como eu não sei que eu estava ouvindo a sua história antes da gente gravar, então eu estou um pouco assim, já pensando que todo mundo sabe o que você estava falando antes, que ele estava gravando antes, né? Eu ouvi muito de você falar assim que tudo acontece, mas se você tomar uma ação, não é verdade? Então, assim, eu queria que esse momento compartilhar e tudo que ainda o Fabiano tem a dizer, sabe, seja para você hoje, assim, um despertar, que Deus é um Deus de propósito, um Deus de detalhes, um Deus que fala com pessoas, um Deus que põe pessoas na sua vida, um Deus que faz encaixes, que faz conexões por causa do propósito dele. Ele tem propósitos que são perfeitos, ele não falha, não é? Fala mais, Fabiano, o que está no seu coração. Tá bom. Só completando ali isso aqui sobre o estúdio, o pastor Jais disse o seguinte: Fabiano, é uma garagem de Goiânia para o mundo. E de fato aconteceu, né? Muitas pessoas estão sendo alcançadas no mundo inteiro com o projeto da DGM. Sim, inclusive, são quantos países hoje que estão, né, sendo alcançados já? Que falar, mas também. Porque eu vou acabar falando um número que não é tão exato. Mas são muitos alcançados aqui, através dessa garagem, né? Literalmente. Através da vida do pastor Jais. E ressaltar o seguinte, não tenho glória nenhuma nisso. Eu só fico muito feliz, a minha alegria é poder ser usado por Deus. Porque receber algo de Deus, assim, do que fazer, né? Estando debaixo da palavra, que é o melhor lugar para estar, no centro da vontade de Deus, né? Então parece que as coisas fluem de uma forma maior, fluem de uma forma melhor. A gente acaba fazendo pouca força, sendo até constrangido, pelo amor de Deus. Constrangido com tudo que ele faz, com tanta sabedoria, com tantas ideias e coisas, né? Então, assim, o estúdio aqui é a prova da existência de Deus na nossa vida. Né? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com possibilidade financeira, não tem nada a ver com nada disso. Ele podia usar qualquer um. Eu só fiquei muito feliz que ele usou a mim. Então, assim, a minha gratidão é enorme, porque eu não sei porquê, mas ele me escolheu para aquele momento ali. Né? E como temos sido abençoados através da sua vida, eu quero, né, publicamente dizer que a gratidão é eterna por tudo que vocês têm semeado nas nossas vidas. E tudo que você semeia são sementes, né? Eu vejo você e a Neca, né, que é sua esposa, que eu amo, que é uma irmã loira que eu falo que Deus me deu, porque realmente a gente tem assim uma conexão de alma mesmo, assim, de fé, e somos diferentes em muitas coisas, mas é uma coisa assim que complementa, né? Porque é as diferenças que complementam uma outra, né? Eu acho que é assim que é bom também, que tem pessoas assim que conseguem ser amigas só daquelas pessoas que são iguaizinhas a elas, que têm os mesmos gostos. E eu amo conhecer pessoas diferentes, que me faz crescer, porque a pessoa tem uma outra experiência e você acaba assim adicionando e expandindo, né, o seu conhecimento, os seus gostos e principalmente a Neca, que tem gostos maravilhosos. Que pessoa inteligente e maravilhosa é sua esposa, não é? Suas filhas também, né? Obrigado, Rafaela, obrigado Ana, pelas palavras. Marina. Mas é isso, assim, num determinado momento da nossa vida, eu tenho aprendido, assim, né? Eu acho que onde virou a chave foi o momento da permissão do milagre na nossa vida. Porque enquanto a gente ainda achava que com a força do nosso braço a gente poderia conquistar e fazer algo, e até ser mesmo bênção pela força do braço, as coisas não fluíam da forma que estavam. Quando a gente descansou em Deus e quando a gente pensou o seguinte, deixa Deus fazer, quer saber quando o milagre vem? Quando eu descanso. O milagre vem na impossibilidade. Então, quando tu dissesse, tem que ter uma ação, lógico que tem que ter. Tudo que é possível fazer eu faço. Eu gasto a minha sola de sapato,
eu desgasto os meus carros viajando atrás de negócio, eu acordo cedo, eu durmo tarde. Eu acho assim, no momento que eu não faço isso, eu estou negando a saúde que Deus me deu, eu estou negando a vida que Deus me deu. Eu estou me economizando. Então, eu tenho aprendido que quando eu me economizo, eu nego. Eu não posso me economizar. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Agora, o impossível é o milagre do Senhor. Então, tem determinados momentos na nossa vida que é um milagre. Nossa, eu sou um milagre vivo. Na área de saúde, em todas as áreas. Ao longo desses 46 anos aí, tanta coisa, né, tem acontecido. Então, eu sou um milagre vivo. Então, esse descansar no Senhor, no momento em que parece que as coisas não vão dar certo, parece que está tudo, Deus vai lá e age. Mas a gente precisa descansar. A gente precisa entregar. Tem uma coisa que nos prende que é o medo. O medo do faltar. Eu não vou entregar porque vai faltar. Aí nós não vamos provar do milagre. Quer ver provar do milagre? Entrega tudo que tem amanhã. Deus vai agir no outro dia. Vai agir no mesmo dia. Por quê? Porque Ele não deixa faltar para os seus. Então, o milagre chega na nossa vida, a prosperidade chega na nossa vida, quando a gente descansa no Senhor. Ao mesmo tempo, não afasta uma coisa da outra. Eu faço o que eu preciso fazer. Eu faço a minha parte. Eu não sou um indisplicente, que agora eu vou deitar numa rede e o Senhor que provê na minha vida e o milagre. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Senão, aí para mim tem uma outra conotação isso. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, eu vou lá e faço. Eu vou lá e confirmo as coisas na minha vida. Né? Davi foi assim. Né? Davi fez. Davi levantou cedo. Davi cuidou das ovelhas. Davi treinou, matou o urso, matou o leão. Ele estava no processo para cumprir o propósito. Não tem como chegar no propósito se eu não cumpro o meu processo. Eu tenho que passar pelo processo. Então, esse fazer constante é constantemente sendo parte do processo para poder viver esse propósito de Deus. E hoje eu vejo assim, a sua vida, eu vejo o quanto você gosta assim da excelência, né? Tudo que eu observo muito, às vezes assim, no silêncio, mas você reflete, você e a Neca, né, Neca Nuri, tudo com excelência. Eu vejo assim, eu lembro que você me contou uma história que quando você era ainda um adolescente, seu pai te colocava para lavar os caminhões da empresa, né? E era um trabalho árduo e até assim, além para a sua idade, mas e se você não lavasse direito, tinha que ir lá e fazer de novo. E às vezes a gente olha, não sei se aquele filme fala, né, um filme, esqueci o nome dele, do Karate Kids, que ele queria ser um ótimo, mas ele colocava ele ali para pintar, para trabalhar, e ele falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Fala um pouco desse sentido também. A gente tem, adolescente, né? A gente tem aquela ideia, meu pai é empresário, na época, hoje aposentado, né? Mas na época empresário, então, como eu sou o filho do dono da empresa, eu não tenho que estar carregando caminhão, eu não tenho que lavar caminhão, eu tenho que estar lá no escritório. E o meu pai, com muita sabedoria, entendeu diferente. Não, tu vai passar por todo o processo. Tu vai entender como é que lava um caminhão, tu vai entender como é que tu faz uma pilha e essa pilha de mercadoria não cai. Então, assim, tu vai passar pelos processos. Tu vai ser o cobrador, tu vai ser o que vai tirar a nota, para depois tu ser o vendedor, para depois tu sentar aqui. Então, a gente muito jovem não entende isso, né, Silvia? A gente fica até, em certo momento, revoltado, né? Pensando assim, nossa, mas que pai cruel é esse? E hoje eu vejo, né? Quem eu sou, a minha formação e tudo que eu aprendi é porque eu passei pelo processo. Não porque eu quis. Tem processos que a gente quer passar. Não entende porque está passando no momento. Mas foi necessário, né? Meu pai viu na época que foi necessário. Então, glória a Deus por ele ter sido tão insistente comigo e ter me colocado nesse caminho para cumprir tudo isso, para poder, né, entender o processo das coisas. Assim. Então, isso me fez muito bem. Quando tu diz falar em excelência,
eu tenho um pensamento que me vem de quando acabou de dizer, já me vem pensamento. Tudo que tenho, tudo que somos não é nosso. Eu sou um mordomo. Como que eu não vou tratar uma coisa, como que eu não vou cuidar desse copo? Eu estou aqui no estúdio. Esse copo pertence ao estúdio, eu tenho que cuidar desse copo, não é meu. Se esse copo cair aqui e quebrar, eu tenho que pagar essa conta aqui. Eu acho que a maturidade é isso, né? Eu escuto muito o pastor Jais falar o seguinte: quem é o maduro? Quem chegou na maturidade? É o que paga a conta. O que paga a conta chegou na maturidade. E na nossa vida, que a gente leva, assim, né, mulher, filhos e tudo mais, a gente faz por excelência. Por quê? Porque não é nosso. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do meu carro. O meu carro tem que estar limpo. A minha roupa tem que estar limpa. A minha casa tem que estar organizada. Por quê? Porque ela representa. Eu sou o representante de Deus. Eu represento. Eu falo dele. Uma vez que eu falo dele, que eu prego o Senhor, todo mundo me vê como um cristão. E eu represento, então. Eu tenho que cuidar dessa representação que eu recebi. Então, a gente faz com excelência pensando no quê? Porque eu estou fazendo para Deus. Esse estúdio foi feito para Deus. A nossa empresa Vilela é feita para Deus. Tu imagina fazer de qualquer jeito. Então, assim, esse patrão, ele é excelente, né? Ele trabalha na excelência. Então, ele ensina isso. Fabiana, e outra coisa que eu admiro muito entre você e sua esposa é essa parceria que vocês têm, né? Hoje, né, 2 anos acompanhando, assim, eu vejo quanto um complementa o outro e quanto, assim, essa autonomia, né, que vocês têm dela também ter a participação na empresa e uma participação bem, assim, alta, porque é uma responsabilidade muito grande que ela tem dentro da empresa também. E você confia totalmente porque sabe que ela tem aquela capacidade de... Né, e não somente a parte dela, a função dela, mas quanto também a parte criativa, né, das festas, das organizações, de mobilizar as coisas e da criatividade mesmo, né? É excelente. Mas às vezes a gente olha hoje e pensa assim, será que foi tudo assim perfeito? Sempre, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho até mesmo, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui tá também no relacionamento, às vezes a gente pensa assim que o sucesso é só ter o dinheiro, mas o sucesso também é conseguir ter um casamento harmonioso e vencer esse processo. Sucesso é muito mais, né, que dinheiro, porque a gente quer paz, né? Quem tem paz, Pax. Aí a gente tem um sucesso completo, né? Quantas pessoas que têm dinheiro e não têm paz, né? Quantos que estão dando tudo que tem para ter paz? Então eu acho que paz é quando a gente está ligado aí com Deus e Ele que nos dá isso, né? Mas eu fui ruinzinho, Silvia. Fui ruinzinho demais. Fala pra gente, né? Todo mundo... Não fui. É importante, né? Cheio de erros e defeitos, não tem jeito. Já fui o cara centralizador, já fui o cara que eu que sabia de tudo, né? A minha esposa é uma Vocês santa. Vocês começaram muito jovem, né? Vocês casaram muito jovem. Muito novos, mas vocês trabalharam já. duro também desde cedo, não foi? Eu lembro de você falar que logo de cedo. Mas é aquela coisa, a transformação ela vem com o tempo também, né? A maturidade também vem com o tempo. Então, muitos erros, né? Muita pressão de viver como um casal, assim, se tornou uma coisa, em certos momentos, quase que insuportável, quase que momentos de dizer assim, não dá mais, assim tá difícil demais, é uma pressão muito grande. Então a gente passa, eu acho que, para mim, foi um processo, né? Não sei, na vida de outras pessoas. Mas já fui esse cara que centralizava tudo em mim, era eu que resolvia. Até eu dava pitaco até no sofá de casa. A Neca queria dizer, vamos tirar daqui e botar ali. Não, como assim? Não faz isso, o sofá bom é assim. O que eu entendi nessa caminhada? Como eu fui bobo. Tem Olha, nada gente, a ver. ele é super honesto de falar isso porque, aqui. Por favor. Porque Eu aprendi, não dá para ganhar todas. Eu aprendi a perder e aprendi a abrir mão. O tapete aqui, glória a Deus, que tapete lindo. O sofá aqui ficou bom também, o sofá. Ou não sei o que, também ficou bom. Eu aprendi essas coisas porque eu comecei a entender que essas coisas são muito irrelevantes. Existe uma coisa muito maior por detrás disso, né?
que é tu deixar a pessoa livre para fazer. Hoje, a minha esposa tem total autonomia nas decisões dentro da empresa e, como tu disseste, ela trabalha na área financeira. Ela dirige vários estados e coordena uma parte bem importante, um coração da empresa, a área financeira, né? De uma parte, né? Eu tenho outros sócios que cuidam de outros estados. Mas nisso é ela que coordena. Então, assim, relevei, assim, deixei de lado essas coisas que são infantilidades, na verdade. Elas são bobas, são fúteis. Elas não trazem resultado algum, né? E deixei a gente, não sei, no momento que eu fiz isso, assim, tomamos essa atitude, não fui eu, em conjunto, oxigenou. O casal deu uma oxigenada. É como se abrisse as janelas, assim, de uma casa que estava com mofo, sabe? Um vento passou, limpou, a coisa fica mais tranquila. Então, hoje, a gente consegue ter essa relação. Lógico que também tem um dia mal, lógico que também tem aquele dia que eu estou cansado, não estou a fim de conversar. E chego em casa. É a nossa realidade, é uma né? coisa Do natural. dia a dia, Mas, assim, em vista do que era, né? Essa tomada de decisão de pensar, de descentralizar tudo, eu percebi que, enquanto eu estava daquele jeito, quanto tempo eu perdi. Eu poderia ter uma vida muito mais leve. Fabiane, e uma coisa que eu observo também em vocês, tanto em você quanto na sua esposa, é um coração ensinável, né? Que eu vejo assim que muitas pessoas, às vezes, elas alcançam um certo nível, tanto, né, no nível social, mas assim no nível empresarial, e elas, igual você mesmo disse, eu não preciso de ouvir de ninguém, eu já sei, porque tem um orgulho natural de todo ser humano, tanto do homem quanto da mulher, não, né? A gente tem, mas quem é essa pessoa para me corrigir ou para falar na minha vida? Que a gente acha que já sabe as coisas, mas eu percebo assim que você, mesmo tendo já tanta experiência, assim que você ouve algo, você está sempre assim, disposto a ouvir, a entender se aquilo realmente... E eu vejo mudanças quase assim, radicais e imediatas. Você teve pessoas também que passou pela sua vida e falou na sua vida, não é? Teve. Deus colocou pessoas importantes na minha vida. O CEO hoje da empresa, né, o Renan Vilela, foi essa pessoa importante na minha vida, né? Foi essa pessoa que disse, Fabiano, não dá para ganhar todas. Aprende a perder, relaxa. Relaxa, gente, relaxa. Essa perda aí não é para morte. Como diz a palavra, essa doença não vai te matar, fique em paz. E aqui no nosso dia a dia ele dizia a mesma coisa, calma, é só uma perda. Tu só perdeu um pouquinho, mas lá na frente vai dar certo. Relaxa, não fica estressado com coisa alguma, né? Então, é muito importante, né? É lógico que a gente tem que aceitar, né, Silvia? Não adianta ter uma pessoa na nossa vida e a gente não aceita aquilo de verdade. Aquilo quer dizer, aquilo fica só uma cortina de fumaça. Não, fulano fala da minha vida, mas eu não pratico. Muda. Quer dizer, eu escuto, eu até concordo, mas na hora da ação eu não faço. Então não adianta nada, né? Não adianta uma orientação sem ação, não vai resolver nada. Eu recebo uma orientação e não pratico, o que adianta? Eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Então, não vai surtir efeito, né? E o orgulho é uma coisa que não persegue o ser humano, né? Aonde eu tenho, assim, nos meus momentos de dúvida, e agora, será que isso é certo, será que isso é errado? Escuto um, escuto outro. No final da história, eu vou para um lugar que eu nunca erro. Eu abro a palavra. Enquanto eu não achar a resposta para aquilo, eu não paro de procurar. Isso pode demorar semanas. A minha decisão só depois da palavra, nada antes da palavra. Já tomei muita ruim, assim, muito revés, muito prejuízo, quando eu quis usar somente da minha capacidade intelectual, para decidir. Já tomei muita... Então, assim, não quero mais, cansei. E essa eu acho que é a melhor parte, quando a gente cansa, que daí a gente entrega. Enquanto não cansa, parece que está ali, né? Segurando aquele negócio, eu vou dar conta. Quando a gente diz assim, cansei, entreguei, nossa, aí o barquinho vai facinho, né? Verdade. Gente, eu estou desfrutando muito desse momento e eu acho que vou ter que ir lá em Florianópolis para gravar a parte 2, né? Lá na lancha, a gente vai gravar ao vivo e a cores. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse algo para quem está nos ouvindo
que está no seu coração para encorajar nesse momento ainda de crise que o mundo, Sim. que o Brasil está vivendo, né? Dentro da sua experiência, o que você pode dizer a nós? Tá, joia. Antes eu quero já dizer que as portas estão abertas em Florianópolis. Amo a Tu Floripa. conhece, é muito Conheço, bom morei, lá. foi a minha primeira cidade fora de Goiás. Tem lugar lá e eu sei Nossa. que em seguida a gente vai estar junto desfrutando lá. Obrigada. Para o pessoal que está nos assistindo, a gente poderia falar aqui de vários conceitos, nós poderíamos falar aqui de vários chaves, de várias formas, como ser feliz, 7 maneiras de conquistar o mundo, 5 maneiras de eu resolver o meu casamento, tantas maneiras. Mas olha, eu tenho aprendido que, embora tenha lido muito tudo sobre isso, esses autores famosos, eu não encontrei a paz que eu precisava. E só no momento que a paz entrou, eu tive uma felicidade completa no casamento e nos negócios. E essa paz é Cristo no centro. Enquanto Ele não foi para o centro da minha vida, enquanto eu não olhei Ele como o principal, ainda estava nas minhas forças ali, embora, né, aquela coisa de levantar e fazer o que tem que fazer, mas no momento que eu coloquei Cristo no centro de tudo, a paz entrou na minha casa. E ela reina até hoje na minha casa. Mas Cristo no centro. Dúvida? O Senhor vai te dar a resposta. Não sei o que fazer, o meu negócio, eu não sei o que tomar. O Senhor vai te dar sabedoria e vai te dar a resposta que tu precisa. Tudo é o Senhor. Tudo é Cristo na nossa vida. Minha empresa hoje tem mais de 1.200 pessoas, 27 estados. Esse ano eu acho que a gente termina com mais de 250 milhões de reais de faturamento, prestação de serviço. Nós não vendemos produto, nós vendemos propriedade intelectual. Um grande resultado. O ano que vem eu sei que nós vamos trazer um resultado muito maior que isso. Mas tudo por quê? Porque nós decidimos colocar Cristo no centro da nossa empresa também. E é isso, Silvio. Muito alegre de estar aqui, muito feliz. Olha, gente, Vilela Brasil e Cristo, o centro de tudo, né? Então, assim, seja abençoado com tudo que foi falado aqui e não deixe de fazer seu comentário. Se você quiser entrar em contato também, né, com o Fabiano, ele está lá nas redes sociais, e Vilela Brasil também, é só digitar que você vai ter acesso. Lá. Porque é assim a vida, né? É compartilhando que nós vamos adicionando e acrescentando e sendo abençoados. Tudo de bom para você nessa nova jornada. Obrigado, Silvia. E o futuro nos espera, e quem sabe as outras nações também, né? Então. Vamos ver Vilela Inglaterra, Vilela aí disponível. US, né? Então. Usa. Tá bom. Assim seja. Gente, sejam abençoados como somos, né, da parte do Senhor. Amém. Obrigado, Silvia. Aleluia.